Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live na nossa imersão hoje de comunicação e desenvolvimento profissional. Eu sou a Mirela Mentora e hoje nós vamos falar sobre um erro silencioso, muito comum e extremamente prejudicial dentro das empresas. Bem-vindo, Iria. Conversar para agradar e não para alinhar. Esse é um daqueles temas que, quando a gente entende de verdade, muda a forma como nos comunicamos com líderes, colegas, equipes e até com nós mesmos. E hoje eu vou ter uma convidada muito especial, a Dalva. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco, que vai somar demais nessa conversa. Mas antes, deixa eu contextualizar o porquê desse assunto é tão importante. Quando nós falamos de comunicação no ambiente de trabalho, a maioria das pessoas imagina que falar bonito é ser simpático, é ser agradável e que isso é o suficiente. Mas na prática corporativa, isso se torna um risco enorme. Sabe aquele tá tudo bem que não tá? Aquele depois eu vejo isso que nunca é visto? Ou aquele deixa assim mesmo para evitar conflito? Isso não é comunicação. Isso é evitar um desconforto. E quando a gente evita desconforto, sabe o que aparece depois? Problema maior, retrabalho, expectativas diferentes, equipes frustradas, clima pesado. Bem-vinda, Mônica. E às vezes até um conflito que poderia ter sido evitado com uma conversa sincera. Por isso, o maior erro hoje é justamente esse: as pessoas conversam para agradar, mas não conversam para alinhar. E quem me conhece sabe que quando eu falo de comunicação, dentro dos meus top 3, meu top 1 é a falha da comunicação ou o ruído dela. Então é sobre esse assunto que eu quero trazer clareza para vocês. Daqui a pouquinho a Dalva deve estar chegando, mas enquanto isso, vamos continuar esse nosso papo. Olha o que eu entendo em relação a esse tema, enquanto é real. As pessoas realmente confundem ser agradável com ser profissional. Ser agradável é legal, mas ser claro é essencial. E no trabalho, clareza significa respeito. Comunicação não é sobre não magoar. Comunicação é sobre garantir que todo mundo esteja na mesma página. É sobre responsabilidade, é sobre falar não no momento certo. O que a gente mais vê são equipes perdidas, porque ninguém tem coragem de dizer isso não ficou claro, precisamos revisar esse combinado, não concordo com esse prazo, esse resultado não atende o que alinhamos. Deixa eu falar aqui com a nossa convidada que ela me mandou uma mensagem. Só um momentinho. Pronto, mandei uma mensagem para ela. Oi, Antônio Pimenta, seja bem-vindo. Então é sobre isso. Mas quando a gente conversa para alinhar e não só para agradar, você constrói o quê? Você constrói confiança, você constrói previsibilidade, você constrói maturidade, você constrói performance, um clima saudável. Dalva está chegando. E o alinhamento, eu digo que é um ato de profissionalismo emocional. Deixa eu colocar a Dalva aqui conosco. Boa noite! Seja muito Boa bem-vinda! noite. Tudo bem, Mirela? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, me ouve também? Sim, sim. Boa noite. Boa noite. Primeiro, muito obrigada, gratidão por trazer seu expertise, que eu sei que você é especialista, que é comunicação aqui no canal. Antes de nós conversarmos, termos esse bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem já está aqui. Oi, Ivani, boa noite na live. Para quem vai assistir a live depois. Bom, eu sou Dalva Correia,
Eu sou fundadora da Batida Perfeita, que é uma empresa de comunicação, né? E oferece treinamentos, mentorias de comunicação escrita para o trabalho e também mentoria de escrita autêntica para mulheres que querem se posicionar melhor na vida, na carreira, nas redes sociais. Esse é o trabalho que eu executo hoje. Perfeito! E vamos começar então o nosso bate-papo falando sobre o que você considera falha na comunicação. E dá já uma dica para o pessoal tentar, se eles se identificarem que estão falhando, de que forma podem corrigir. Falha na escuta. Acho que está faltando a gente ouvir com atenção as pessoas, sabe? Porque a mente tão acelerada de informações, de situações, que a gente está ali num diálogo com a pessoa, mas a cabeça está pensando em mil outras coisas, e aí não entende o que o outro diz, e tira conclusões precipitadas. Então, eu acredito que hoje seja a maior falha, Mirella, essa falta de falar, não, agora eu vou colocar minha presença aqui, eu vou ouvir essa pessoa para que a gente tenha uma troca bacana, que a gente consiga chegar ao objetivo dessa conversa, dessa comunicação. Concordo com você, porque a pessoa está te olhando, mas ela está pensando em outras coisas, em outros afazeres, e aí ela só gesticulando, ok, entendi, mas isso acaba sendo uma grande falha nas empresas, porque às vezes é uma informação importante que você precisava ter escutado, e aí tem aquele retrabalho no processo, ou uma falha no processo, algo que foi feito, né, de uma forma errada. O pessoal realmente, por conta das redes sociais, tanta tecnologia, tanta informação ao mesmo tempo, não consegue focar, né? E aí o foco da escuta acaba realmente se perdendo. Concordo com você. Quando eu disse que nós teríamos essa live, né, eu com você aqui, especialista em comunicação, os meus seguidores me mandaram alguns cenários e aí eles gostariam da sua opinião. Então vamos lá. Inclusive, eu sei que quem está aqui, alguns vão se identificar, com certeza acontece na organização. Primeiro cenário, polêmico, hein? A pessoa que diz sim para tudo. Ela aceita tudo porque ela tem medo de criar algum tipo de desunião, seja na equipe ou o próprio líder. E nós sabemos esse resultado, né? Que acaba tendo um excesso de carga, atraso, muitas vezes burnout, porque a gente acaba, quando a gente entra em saúde mental, acumulando essas emoções. Sobre esse cenário, aquela pessoa que diz sim para tudo, o que você diz, Dava? Falta um pouquinho de autoconhecimento, né, de autopercepção, Mirella. Essa necessidade de agradar para se sentir incluída é algo que quem nunca passou por isso? Verdade. Porque é um processo a gente sair desse lugar do sim para tudo para um caminho, para um lugar de posicionamento. Não de enfrentamento, que são coisas diferentes. Não é que eu agora tenho que enfrentar tudo e todos, sou eu contra o mundo, que todo mundo se dane. Não é esse o caminho. Ouvir, como eu já falei, falar, bom, nessa situação específica, eu não consigo atender. Ou, para que eu consiga, eu preciso de tais ferramentas, né? De um auxílio, de uma ajuda. Então, se ver nesse lugar e se comunicar. Uma coisa que eu tenho conversado muito nos últimos dias, Mirella, com as pessoas, com clientes, inclusive, estamos perdendo a habilidade de conversar. Você já percebeu isso? Já. De conversar, de sentar, falar, bom, agora eu falo, você escuta, depois você fala e eu vou te escutar. E, ao fim, a gente vai chegar a alguma conclusão ou não. Enfim, né, aquele assunto vai precisar de mais algumas conversas para chegar no denominador comum. Mas eu tenho percebido muito isso, a habilidade de conversar. Então, esse lugar do sim para tudo,
E existe uma ilusão muito grande quando as pessoas acham assim, ah, eu vou dizer sim para tudo, eu vou ser aquela pessoa muito boazinha, ó para toda obra, e eu vou ser aceita em todos os lugares. E eu vou conquistar os meus objetivos dessa forma. Não vai. E faz parte da comunicação saber falar não, né? E isso que você trouxe é exatamente, nós estamos perdendo essa habilidade de falar. Às vezes eu vejo no mesmo ambiente colegas de trabalho que trocam mensagem, preferem mandar mensagem pelo WhatsApp do que simplesmente assim, levantar, andar duas mesas e se comunicar. É isso, está se perdendo. A tecnologia vem para somar, mas nós temos que saber dosá-la, né? Isso faz parte da comunicação. E sem contar que a comunicação por WhatsApp, por exemplo, acaba sendo uma comunicação fria. Se você não manda um áudio, se você digita, você não sabe de que forma que a pessoa está escrevendo para você, não é? Isso acaba sendo uma falha muito grande dentro das empresas. Por isso que em algumas situações, eu concordo da empresa dizer aqui no trabalho não fique com seu celular, ou só em alguns momentos, sabe? Justamente para a gente não perder esse viés de se comunicar da melhor maneira. Concordo com você plenamente. Dá, oi Lorena, boa noite. Para quem eu não estiver falando boa noite, é porque eu estou conversando, eu quero me dedicar a Dalva. Dalva, tem um segundo cenário, esse outro cenário polêmico, a pessoa que evita feedback. Ou de dar, principalmente de dar, né? Mas quando ela recebe, ela também não expõe o que ela está sentindo na questão desse feedback. Que nós temos que levar para uma parte mais construtiva. Mas aí também entra naquilo que você já comentou, da questão de não querer gerar desconforto, de querer ser acolhida, de fazer parte da equipe, por exemplo. Você vê muito isso quando você dá as suas consultorias de comunicação? Ter conversas difíceis é difícil, né, pessoal? A gente sabe o quanto é difícil a gente colocar na mesa determinadas questões que nos tocam num lugar muito sensível. Isso, de fato, é um ponto para a gente considerar, sim. Ter as conversas difíceis, gerar desconforto. Mas o que é a vida, né? Se não gerar desconforto também. A gente não vive num fantástico mundo, né, maravilhoso. Não, nós somos pessoas e pessoas são seres complexos. Todos nós temos as nossas questões. Então, é um modo de como construir essa abordagem de um assunto, de uma questão sensível, difícil. Aí entra muito da comunicação não violenta, da CNV. Sim, De que saber. forma, sim, de que forma a gente vai dar início a uma conversa difícil que te gera um desconforto sem que a outra pessoa entre numa defensiva, sem que ela crie uma resistência, que ela não queira, de fato, resolver aquela questão. Então, a CNV traz aí os 4 princípios, né? A observação dos fatos, saber expressar os seus sentimentos, saber fazer pedidos, tem uma construção, até para ajudar o pessoal aqui a pensar, precisa tocar num assunto complicado, a questão dos feedbacks que você falou. Eu vou trazer aqui um exemplo bem corriqueiro, bem simples, num dia a dia de trabalho. Tá? Eu sou sua líder, Mirella, e eu tenho observado que você tem chegado atrasada muitas vezes na semana. Alguém aí? A gente fala, nossa, é verdade. Pois é. E aí eu paro e penso, nossa, eu preciso chamar a Mirella para entender o que está acontecendo e tudo mais. Né? Como fazer isso sem gerar um desconforto, parecer que eu estou fazendo uma acusação. Não, é apresentar os fatos, né? Levanta os dados. Oi, Mirella, tudo bem? Tenho observado, né, que nos dias, sei lá, segunda, quarta e sexta, você
tem chegado um pouco mais tarde. Quanto tempo mais tarde? 1 hora, 1 hora e meia, enfim. É trazer os dados e explicar, falar, olha, essa situação está impactando de tal forma na produtividade do time, na entrega, e eu, como sua líder, estou preocupada. Eu, como sua líder, estou sentindo, sim, essa situação e eu gostaria de te ouvir. Você me dissesse no que eu posso te ajudar, o que tem acontecido, para que a gente chegue na melhor solução para todas as partes. E aí abrir a escuta. Aí eu parar para ouvir você trazer. Então, assim, não tem aquele lado da acusação que você vive forma, né? São as chegando palavras. que você vive chegando atrasada. Aí você pode parar e pensar assim, putz, como assim vivo chegando atrasada, né? Então entra naquele campo muito subjetivo. O que é viver chegando atrasada para você e o que isso significa para mim? Aí não funciona. É levar os dados. Olha, nesses dias, X, Y, Z, tá aqui, tá comprovado no seu ponto. Enfim, é mostrar os dados. Então, os dados estão aqui. Mas vamos lá, eu quero te ouvir, porque isso está me impactando de uma forma. Né? Está impactando a produtividade, né? O dia a dia aqui das nossas demandas, das nossas entregas. E parar e ouvir mesmo, olhar nos olhos. Esse é outro ponto também, sabe, Mirella? Uma dificuldade de olhar nos olhos, de falar olhando nos olhos das pessoas. Está perdendo mesmo esse contato físico, porque agora com o celular na mão, com o WhatsApp, ao invés de eu me encontrar com aquela pessoa, às vezes mora na mesma casa, né? É uma pessoa no quarto, a outra na sala e ficam conversando por mensagem. Exato. E você trouxe uns pontos, assim, que são realmente fundamentais. Por mais que seja um exemplo mais simples, mas quem nunca passou por isso? Eu tenho algum problema e às vezes não comunicou o líder, aí o líder, mas você tocou num ponto que são os dados. Todo o processo de RH nós precisamos do quê? De evidências, de indicadores. Então, é exatamente isso. Não adianta eu cobrar se não tiver informações para mostrar. Esse é o primeiro ponto. Olha que dica maravilhosa, gente, que vocês já deveriam colocar em prática. Depois a questão de realmente conversar de uma maneira sincera, como você diz, olho no olho. Se entregar, olha, esse momento eu estou conversando eu com a Dalva, é o nosso momento. Então, se alguém for interromper, só um minutinho, eu tenho que terminar, eu estou aqui para gerar também a conexão. A comunicação tem também a ver com conexão, né, Dalva? E o que eu vejo muito é que as empresas cobram tanto isso dos seus colaboradores, saber se comunicar, ter empatia, ter escutativo, todos esses termos que o RH conhece muito bem, mas o que falta, não só da questão do profissional, falta muitas vezes um treinamento da empresa para os seus colaboradores, porque é uma prática. Quanto mais a gente pratica a escuta, como se comunicar da melhor maneira, quais são as boas práticas que a gente vai conseguir se comunicar da melhor maneira, não é verdade? Porque hoje em dia as pessoas se acostumaram com o celular, tô aqui trabalhando, você está fazendo uma pergunta, eu nem te olho, e é natural. Eu vejo muito isso nas empresas, eles acreditam que é um processo natural, mas não deve ser. Porque aí, se a gente falar também de acolhimento, estão se falando tanto da questão de saúde mental, a questão da comunicação é tão importante dentro desse processo. Você enxerga dessa forma, Gaba? Porque nós precisamos nos sentir acolhidos. E realmente a forma de se conectar é esse olho no olho, é saber, desculpa, que a outra pessoa está te ouvindo, está presente para você. Você percebe isso? Sim, na comunicação não verbal, que essa questão do olhar, se eu estou olhando para você, você olhando para mim, você vai perceber se eu estou ali ou não, né? Quem tem um mínimo de sensibilidade percebe, poxa, essa pessoa está com a cabeça na lua, né? Eu estou aqui falando para a parede, ela não está nem aí para mim, ou então não, de fato ela está aberta, está me ouvindo. É num sorriso que a gente percebe isso, é na postura, no posicionamento do corpo, né? O nosso corpo está falando, comunicando a todo momento. Então,
é se entregar, como você falou, Mirella, é se entregar para poder entender e receber e dar acolhimento, como você disse. Tem um exemplo que eu me lembrei agora, que tem no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall, né? Que eu gosto sempre de contar nos treinamentos, que é um contexto familiar, né? Uma família. A esposa andava muito triste, muito chateada, porque o marido chegava em casa muito tarde do trabalho. E ela queria que ele chegasse mais cedo para se sentar à mesa durante o jantar, conversar com ela, conversar com os filhos. Só que fazia tempo que isso não acontecia. Então ela ficou pensando de que forma eu vou falar para ele, né, sobre esse meu incômodo. Como eu vou falar? Só que ela guardou esse incômodo por tanto tempo que na hora de falar, ela disse: pare de sair tarde do trabalho. Foi isso que ela disse. Sim. Prestem atenção, o pessoal que está aqui. Foi isso que ela disse para ele: pare de sair tarde do trabalho. Ele recebeu a informação. Bom, beleza. Vou parar de sair tarde do trabalho. Aí, Mirella, ele parou, de fato, de sair tarde do trabalho, começou a sair no horário e foi jogar tênis. Ele arrumou uma atividade esportiva para fazer após o horário de trabalho. Quer dizer, ele levou ao pé da letra o pedido dela: pare de sair tarde do trabalho. Ele parou e foi arrumar outra coisa para fazer depois desse trabalho. Né? Então, olha como a falta de uma escuta, de uma curiosidade. Eu poderia ter perguntado: ah, beleza, mas por quê, né? Isso te incomoda tanto? Para que ela tivesse uma oportunidade de se abrir. Isso não aconteceu, ele recebeu a informação. Então, de que forma ela poderia ter, né, usando os princípios da CNV para dizer para ele, falar: olha, eu ando muito chateada ou triste mesmo. Por quê? Porque você chega em casa muito tarde do seu trabalho, ou seja, é um fato. Você chega muito tarde do trabalho e qual era a necessidade dela, Mirella? Eu quero passar mais tempo com você. Eu quero passar mais tempo com você. Sabe, a gente sentar para jantar, todo mundo junto, e depois do jantar a gente bater um papo, sei lá, ver um filme, ver uma série. Eu quero passar mais tempo com você. Então essa era a necessidade dela. E que ela, naquele momento, enfim, né, muito tempo acumulando aquele incômodo, na hora de falar, ela só para de sair tarde do trabalho. Ele parou e foi fazer outra coisa. Então são esses detalhes, é uma dificuldade que a gente percebe em qualquer contexto, né, pessoal, profissional, de colocar, verbalizar para outra pessoa os nossos, não só o incômodo, não só falar o que incomoda, mas dizer o que quer no lugar daquilo. Olha, esse comportamento aqui me incomoda. Tá, mas o que eu quero no lugar disso? O que eu quero pedir para você, né, para você aí ponderar, avaliar se é possível para você, se você quer também. Tá faltando isso, sabe, Mirella? Da pessoa virar e dizer: eu quero passar mais tempo com você. Concordo com você, porque temos que saber como nos comunicar, e as pessoas muitas vezes ou não pensam antes de falar, ou querem encurtar a conversa. Claro, tem toda a questão emocional, dependendo da situação, mas aí quem está falando não te dá informação do porquê ele quer isso de você. E ali começam os ruídos, e ali começa, né, as falhas todas na comunicação. É bem isso. Eu tenho um outro cenário. Esse acontece muito, gente. Quem nunca? A pessoa que supõe que o outro entendeu. Aí, mas eu falei. Não, você não falou. Eu falei, você concordou, você validou. Acontece demais nas organizações, né? Mas também tem a ver com aquilo que você já comentou. Você acha que a pessoa está prestando atenção em você, mas não está, porque ela está viajando com a cabeça dela em outro lugar. Você já presenciou muito disso nas empresas, Dalva? Sim, tem aquele final de reunião. Alguma dúvida, pessoal? Aí aquele silêncio.
É Aquele o que mais acontece nas silêncio. reuniões, né? Aí um olha para a cara do outro assim, você vai ou eu vou? Não, ninguém vai, ninguém fala nada, porque aí entra a questão, poxa, se ninguém vai falar, não sou eu. Não sou eu que vou dizer que tenho alguma dúvida. Quando na verdade é justamente a dúvida que vai trazer esse esclarecimento, a tão buscada comunicação eficaz. É ter aquela curiosidade. Eu tenho falado muito sobre a forma como a gente conversa com as pessoas próximas, íntimas, né? Amigos e familiares. Tá ali ouvindo uma fofoca, então tá ouvindo uma fofoca, super atenção naquela fofoca. Ai, conta mais. Mas o que a outra pessoa fez? Ai, mas como é que foi? É levar, claro, com os devidos ajustes, né? Porque aí é um contexto diferente, para uma conversa no ambiente de trabalho. É ter essa curiosidade, é falar, poxa, você me disse agora tal coisa, foi isso que você quis dizer mesmo? Só para saber se eu entendi direito? E Né? não tem problema perguntar, né, Dava? Que eu já escutei isso de mentorados. Nenhum. Ai, mas eu vou perguntar, olha, eu não entendi, repete. Aí ele vai dizer, nossa, que tipo de profissional eu sou. O pessoal tem esse preconceito de não perguntar, olha, eu não entendi. Você pode, por favor, me dizer novamente? E tem que ter essa cultura de ser uma coisa normal. Eles têm que tirar essa crença da cabeça deles, né? Exatamente, Mirella. Da onde vem essa ideia de que eu não devo dizer que tenho dúvida, eu não devo dizer que não sei, eu não devo dizer que não entendi? Da onde vem isso? Aí a gente vai tirando conclusões, vai supondo, aí quando chega lá na frente, e principalmente dentro de um contexto de trabalho, algo que envolva verba, dinheiro, imagina, tem um ruído de comunicação numa situação dessa, um ruído gigantesco que vai, sei lá, gerar uma perda de um contrato importante, isso é Verdade. muito complicado. Então, assim, não fica com dúvida. Pergunte. Poxa, prestei uma super atenção, mas ainda não ficou claro para mim? Pergunta. Tem Não que tenha perguntar. medo de perguntar, não tenha medo de falar. Vai pensar, porque tem muito aquela ideia do ao que ele ou ela vai pensar de mim. Se eu É disser que não isso. entendi. Gente, mas é uma fantasia, é um monstro. Por isso que logo no comecinho aqui da nossa conversa eu falei sobre autoconhecimento. Gente, somos humanos. Não tem essa de, ai, nossa, eu vou parecer isso ou aquilo. Faz o que precisa ser feito para que você garanta a sua parte naquele processo de comunicação. Porque senão não vai fluir. A comunicação, ela acontece na troca, né, Mirella? A gente troca. Porque se não houver a troca, não tem comunicação. Exatamente. E eu vou além, os melhores profissionais, aqueles realmente estratégicos, a gente falar, é uma super equipe que você tem, eles não têm dúvida, eles têm realmente coragem, tem que tirar essa crença. Ah, não entendi. Você pode me explicar de novo quantas vezes forem necessárias, porque eles sabem da qualidade do processo que ele está fazendo, que ele tem que entregar. Então, se uma vez não entendeu, porque aí quem está recebendo a pergunta vai mudar a forma de te explicar que às vezes são termos, né? A gente não sabe o contexto, mas não tem, eu vejo muito isso, principalmente das mulheres. E aí eu entendo até um pouco a questão feminina, porque a gente sabe como é difícil a gente ser mais cobrada, tem que se posicionar mais. Dependendo se você está numa reunião, você tem que até impor a sua voz, porque senão te cortam. Então, eu já escutei isso de mentoradas e eu super entendo, porque eu também já passei por isso quando eu era CLT. Nós temos que nos provar para os outros que nós somos capazes. Só que também nós temos que entender que onde nós chegamos, e para a gente chegar mais longe, a gente tem que tirar essa crença da nossa cabeça. E se impor mesmo, gente, não tenha medo. O máximo que que a pessoa pode dizer, não vou te explicar, já te expliquei. E tá tudo bem, aí você vai pesquisar ou falar com outra pessoa. Mas não tenha medo de perguntar. É uma pena, né, quando as pessoas têm isso. Faça essa autoavaliação, esse autoconhecimento, como a Dalva falou. Não tenho coragem? Treine na frente do espelho, treine com as pessoas próximas de vocês. Não é? É um exercício. Você indica isso também, Dalva? Porque acaba sendo um exercício, gente, assim.
no nosso espaço, treinando para se preparar quando for uma reunião, por exemplo? Antes de falar sobre isso, tem o outro lado. A pessoa que emitiu a mensagem e o receptor vem com a dúvida. Você pode repetir? Não ficou claro para mim? E a pessoa também se sentia afrontada, fala, nossa, mas eu gastei todo o meu latim nessa explicação e essa pessoa não entendeu. Também é desconstruir esse julgamento, é importante. A pessoa que recebe a pergunta, a pessoa que recebe a dúvida, já não pegar aquilo e colocar naquela caixa do, nossa, mas eu arrasei. Tem uma aula que você não entendeu, né? Tem uma aula e você não entendeu. Também desmistificar essa questão de, ou então achar que está sendo afrontada. Não, essa pessoa está me afrontando. Não, gente. Não, vamos desconstruir isso para que, de fato, a comunicação alcance o resultado esperado. Porque se cada um ficar ali com as suas crenças, os seus sabotadores o tempo todo, como vai conseguir chegar? Comunicação, né? Não vai ter comunicação. Que eu sei que é muito mais fácil a gente sempre vilanizar o outro, né? Não funciona porque o outro não ajuda. É sempre o outro, né, Mirella? Não dá certo porque o outro é uma pessoa muito difícil. É sempre o outro que é muito difícil, o outro que é tóxico, é sempre o outro para tudo. Será mesmo? Aí aqui para fazer esta noite, botar em um triplex na cabeça do povo. Mas aqui cabe aquela autoavaliação que você falou, autoconhecimento, né? Porque tem também a ver com inteligência emocional. A gente tem que identificar nossos erros, porque só assim que a gente consegue melhorar, não é verdade? Mas as pessoas têm muita resistência, eu vejo muito isso também. Eu sou uma pessoa ótima, maravilhosa, deusa no universo. Imagina se eu erro na hora de me comunicar. Né, Alecrim? Não é? Então é se colocar no lugar de, não, eu não preciso te amar, te idolatrar, né? Sair para tomar chopp com você, para que a gente tenha uma conversa, um diálogo saudável, um diálogo com objetivo, com uma comunicação assertiva, porque a gente tem um objetivo para alcançar no final dessa conversa. Tem esse lugar também, né? Nossa, mas o meu santo... Isso acontece muito em empresas. Aí o meu santo não bate com o dela. Ai, gente, eu não consigo. Então, você não está lá para o seu santo bater ou não deixar de bater. Né? Você precisa... Essa frase é famosa, né, Dava? O pessoal fala, meu santo não bateu. O santo não bateu. Não, você precisa todo dia estar ali naquela convivência, naquela relação profissional com aquela pessoa. Então, ela precisa, né, funcionar para poder alcançar os objetivos. Senão fica nesse choque, porque é muito difícil. Não, vamos tirar todas essas interferências e vamos focar no nosso objetivo, sobre o que a gente precisa falar, o que a gente precisa resolver. Foca nisso e vai. Tá com dúvida? Pergunta, né? Teve uma ideia, compartilha essa ideia. Eu gostaria de, né, ouvindo vocês aqui nessa reunião, acabei de ter uma ideia, gostaria de compartilhar. Posso? Então é uma troca. Eu ouvi vocês, agora vocês podem me ouvir? É a troca. A comunicação é a troca. Concordo. Que dica maravilhosa, gente. Não se esqueçam de compartilhar suas ideias também, porque isso é importante dentro do mundo profissional, né? Aí eu tenho um último cenário que eu quero te dizer. Esse aqui a gente já até conversou um pouquinho. A pessoa que quer ser sempre querida, ela quer agradar, ela quer estar sempre alinhada lá com o líder dela, sabe? Então, toda questão de comunicação, ela diz amém. É aquela que dizem que é boazinha. Mas isso não cabe dentro da comunicação. Isso é um erro, não é, Dalva? Vamos chamar aqui de um equívoco, porque são muitas camadas envolvidas nesses papéis, né? A de ser sempre a mais querida, a que não decepciona, a que, né,
está ali para todas as situações, todos os momentos, que a pessoa ela cria uma ideia na cabeça que se ela for diferente daquilo, se ela se posicionar, ela não vai alcançar o que ela espera. E não é por aí. Não é por aí. E se fosse esse o caminho, né, de ser a mais querida, ela não estaria frustrada também. Nunca fiz essa pesquisa, mas se fosse fazer uma pesquisa com as pessoas que estão nesse lugar, nessa posição, nossa, super querida, tá, você alcançou todos os objetivos que você queria aqui? É esse mesmo, de fato, o caminho? Para pensar. Possivelmente não pensou. Não funciona. E como eu disse no começo, não é uma questão de, nossa, eu vou entrar em todos os embates agora. Não, não é essa a questão. Como eu falei, é levantamento dos dados, dos fatos, é trazer as ideias, é saber defender seus argumentos, sempre, né, com embasamento ali. Teve uma vez, num treinamento numa empresa, eu ouvi um determinado caso de a pessoa dizer, mas por quê? Por que você... Um caso assim, vamos lá. A pessoa tirou férias e durante as férias dela, outra pessoa foi contratada para ser par dela. Tá? Então era o mesmo cargo ali e tudo mais. Quando ela retornou das férias, ela foi conhecer esse novo colega e não gostou. O santo não bateu. O santo não bateu. E foi falar com a liderança. Falar, olha, vocês contrataram essa pessoa para fazer tal, né? Enfim, atender aí tal demanda. Mas isso eu já faço. O que ele tem? Ah, ele tem faculdade, mas faculdade eu também tenho. Então a pessoa ela foi seguindo um caminho de apontar essa pessoa que acabou de chegar, ela não conhece, ela não, para dizer, mas o que ele está fazendo aqui? Né? Do que precisa, o que está faltando em mim que vocês precisaram contratar outra pessoa? Não é esse o caminho. Né? Se você acha que, poxa, eu quero novos desafios, eu quero assumir novas posições, é colocar na mesa as suas habilidades, as suas competências, é perguntar para essa liderança o que falta para eu conseguir atingir esse objetivo e não apontar a outra pessoa, né? Eu falei, gente, é sério, né? Na vida real essas coisas acontecem. Pior que acontecem, viu, Dalva? As Não pessoas, é? não é? Elas têm muito. É bem isso. Esse exemplo é claro. As pessoas acabam tendo medo, receio de quando contratam alguém para ajudar muitas vezes no trabalho. Como você falou, são pares. Mas não, é aquele medo, vai puxar meu tapete ou vai ficar no meu lugar. Ela já vem com esse preconceito, essa crença, e não dão nem oportunidade de, não, vamos trabalhar junto. Porque eles têm que entender que é trabalho em equipe, que é uma soma, não é para dividir. E aí a falta de comunicação misturado com esse medo de perder. Porque contrataram alguém quando eu estava de férias? A empresa contrata quem quiser. Mas agora é teu papel conversar com quem está aqui, vocês dividirem os processos, pensarem como vão trabalhar da melhor maneira juntos. Mas as pessoas têm muito medo. É isso medo. Inclusive, eu vejo muitas pessoas que têm medo de se comunicar. Aqui eu não estou falando de serem tímidas, não, porque isso tem como trabalhar. Mas realmente eles terem medo daquele momento até de se posicionar. Você vê muito isso nas empresas também, dependendo do cargo desse colaborador? Sim. Tem até uma que você usou, trouxe o exemplo da pessoa tímida, né, que é algo que pode desenvolver. Tem muito também uma magia em torno das pessoas mais caladas, introspectivas. A pessoa chega a acreditar que isso é um defeito. Não é. A pessoa que tem essa habilidade aguçada da escuta, então ela é muito observadora. Ela está ali
observa o cenário, observa o comportamento, observa o que está sendo dito, ela é que tem todo o ouro nas mãos para quando decidir verbalizar, decidir abrir a boca para compartilhar alguma coisa, ela tem embasamento para dizer. Ela consegue compartilhar, porque ela observou, porque ela analisou, porque ela percebeu as pessoas. Então ela consegue, com base nisso, porque ela tem muitos insumos para elaborar argumento com base nisso. Então, não é para ter medo, né, essas pessoas. E Não é para ter medo. vezes... Na verdade, elas têm ouro nas mãos. Assim, não, quando eu abrir a minha boca, eu vou ser o mais assertivo possível. Exatamente. E dependendo da situação, muitas vezes a pessoa não sabe nem se comunicar e ela acha que está normal, mas ela acaba até sendo agressiva, né? Então, como você trouxe alguns exemplos, dependendo da forma que fala, e é justamente isso. Prestar atenção, né? Eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro. Ah, eu gostaria que falassem assim comigo, por exemplo. Todo final do dia, eu sempre reflito como foi o dia, e isso eu ensino para os mentorados. Se eu te avaliem, como foi seu dia? Se teve algum conflito? É dessa forma que você agiria mesmo? Às vezes, de cabeça quente, você se comunica da maneira super errada. E aí você gostaria que falassem assim com você? As pessoas, nós somos seres humanos, né? A gente convive, a gente tem que saber conviver. E a comunicação faz parte disso. A gente tem que saber falar da forma certa, saber ouvir muito. Eu lembro que eu tive um professor que sempre falava, Mirella, a gente tem que ouvir mais por quê? Porque nós temos dois ouvidos e uma boca só. Então, ouça mais do que falar. E é justamente isso. E principalmente no mundo corporativo. Essa live aqui é para a vida de vocês também, para quem está aqui conosco assistindo. Claro que o foco é corporativo, mas vamos pensar na nossa vida pessoal, como a gente se comunica com quem está ao nosso redor. Faz muita diferença. Olha, o exemplo que a Delva trouxe da esposa que só queria o marido mais próximo para jantar, passar um tempo, não se comunicou claramente, ele foi fazer um esporte. E é sobre isso, não é, Dalva? Nossa, é muito assunto, assim, eu ficaria aqui um tempão com você na live. Eu vou marcar outras com a Dalva, porque a Dalva vem com muitas dicas, muita instrução, assim, esses insights maravilhosos para vocês. E é essa troca que eu gosto de trazer aqui. Eu vou deixar a live compartilhada com a Dalva também. E aí eu gostaria, Dalva, que você deixasse uma mensagem final aqui para quem está nos escutando. E eu vou marcar você, eles vão ter teu Instagram, vão conhecer os serviços da Dalva, estão com dúvida em relação a não sei como me comunicar. Faça um treinamento, uma mentoria com a Dalva, gente, é só para somar. Vocês vão, assim, ser o antes e o depois. Mas que mensagem que você deixaria, Dalva? Aqui a gente falou sobre escuta, né? Vamos dar espaço para o silêncio, sabe? Para as pausas, porque quando a gente pensa assim, em quem sabe se comunicar muito bem, a primeira imagem que vem à cabeça é de uma pessoa que fala, 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 fala. Vamos dar mais espaço, não é? O silêncio ele faz parte total da comunicação. O silêncio comunica muita coisa. A Mirella trouxe aqui um exemplo, né, de quando a pessoa está num momento ali de raiva, de muita tensão. Priorize o silêncio, né, numa situação como essa. Agora eu não consigo conversar. A gente marca outro horário para poder falar. Porque no momento da raiva, né, Mirella, saem coisas, são os nossos demônios ali, acabam saindo, ferindo a outra pessoa, enfim. Dar espaço para o silêncio, calar, ouvir mais, ouvir com atenção. Está faltando muito isso também. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar, 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 falar. Vão subindo a voz, né? Porque um vai sobrepondo o outro. Deixa eu terminar de falar. E aí é uma loucura. É uma loucura. Mas gostei então, dessa. Essa é a mensagem que eu deixo. Às vezes as pessoas perguntam, então você trabalha com o quê? Com comunicação. Nossa, mas você quase não abre a boca.
tem essa ideia do que é, né, comunicação. Então, vamos dar um espacinho para o silêncio, para essa observação. Eu vou observar, eu vou ficar atenta, para quando eu finalmente falar, eu ter substância para isso. Ah, que mensagem linda, gente. Adorei. Silêncio. Isso faz tão bem para a saúde mental também, porque a gente tem que ter esse momento de, né, só com nós mesmos, de descanso. O cérebro também precisa descansar. Então, façam o que vocês gostam de fazer e escrevam. Silêncio, que faz parte da comunicação, como a Dalva falou. Antes de encerrar, e de eu agradecer muito a Dalva, hoje eu lancei um desafio. Então, eu vou deixar aqui na live. Quem assistir a live e os primeiros que compartilharem essa live, eu vou ver que vai vir no meu direct a informação, e aí vocês vão ter um super desconto no curso de formação de RH ou vão ganhar o curso. São 5 e 5, mas são os primeiros. Que eu faço parte de muitos grupos, sabe, Dalva? E me lançaram esse desafio. Eu falei, ok, na live para quem está aqui. Então, vocês sabem, fechando a live, aqueles 5 primeiros para o desconto, 5 primeiros para ganhar o curso, aí é com vocês. Dalva, obrigada, viu, Dalva? Eu vou marcar outros encontros com vocês, que foi maravilhoso, assim, eu adorei essa troca, esses eventos que você traz, porque é sobre isso. Eu sempre falo, a comunicação, para mim, é o top 1 em todos os processos, a gente não faz nada sem saber se comunicar, sem saber ficar em silêncio, como a Dalva falou, e é sobre isso. A gente tem muito assunto para falar sobre comunicação, então a gente vai ver nossas agendas, vamos marcar novamente. Assim, da minha parte, Dalva, só gratidão. Gratidão por você estar aqui, por ter dado esse tempo aqui para nós. Foi muito rico esse conteúdo, por mais que ele é rapidinho, que passa voando, né? Esse bate-papo bom que de repente a gente pisca e acabou. Mas só gratidão, gratidão mesmo. Fiquei, assim, muito feliz de ter você aqui. Eu que agradeço. É um assunto que eu amo falar, compartilhar conhecimento. É sempre bom, a gente precisa disseminar mais isso. E você tocou num ponto tão importante, né? Deixar um recadinho para as empresas, de considerar o desenvolvimento de uma comunicação assertiva, de uma comunicação eficaz, como prioridade. Porque se você conseguir resolver essa questão de uma comunicação dentro da empresa, os outros treinamentos sobre outros assuntos vão fluir de uma forma muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, mentorados, empresas, vão lá, indiquem a Dalva para dar esses treinamentos para vocês, hein? Eu quero ver todo mundo saber se comunicar muito bem. Ai, Obrigada. Dalva, obrigada, viu? Obrigada mais uma vez. Eu vou, como eu disse, compartilhar com você. E aí, se vocês tiverem dúvidas, pessoal, sigam a Dalva, façam perguntas para ela, ou no direct, ou na live, que ela está pronta para responder. Obrigadão, viu, Dalva? Uma boa noite para todos vocês. Beijão, Dalva. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.